E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre a estranha infância de Christina Aguilera. Hoje a gente vai falar exatamente sobre como a Christina, antes de se tornar essa artista que a gente tanto ama hoje em dia, teve a sua carreira começando ali exatamente do nada, né? A gente vai entender como ela se desenvolveu como artista, como ela foi considerada um prodígio, os altos e baixos, problemas em casa, enfim, é uma história triste, mas que tem um final feliz e que vale muito a pena a gente refletir, porque faz parte sim da história da cultura pop, do que construiu a lenda de Christina Aguilera. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Christina Maria Aguilera nasceu em Staten Island, Nova York, em 18 de dezembro de 1980. Ela é filha da Shelly, assim como filha do Fausto Aguilera, que é um militar. E já é um ponto pra gente começar discutindo aí sobre a infância de Christina Aguilera. Por quê? Quando ela ainda era muito pequena, a Christina não era o tipo de criança que ela tinha uma vida normal. Por quê? Como o pai era do exército, eles viviam se mudando frequentemente. Então, às vezes, ela tinha 3 meses numa casa, 6 meses em outra, 3 anos em outra casa. E aí o pai ia sendo transferido e ela ia crescendo em todos os lugares. Então, a própria Christina diz que ela nasceu em Staten Island, mas ela foi assim criada em todos os lugares, porque ela foi parar até no Japão, para vocês terem uma ideia. Durante essa fase da vida de Christina foi onde também ela começou a ter um dos piores problemas da vida dela, que reverberaram muito no emocional dela, que foi a violência doméstica que ela passava dentro de casa com os abusos terríveis do pai Fausto contra a mãe Shelly, assim como da pequena Christina. A Christina deu uma entrevista para Paper Magazine, onde ela explicou um pouco sobre como era a relação desse pai com a mãe. E ela disse que a mãe era uma pessoa muito subordinada ao pai, que ela não tinha voz ativa em nada. E quando ela discordava de alguma atitude do Fausto, o Fausto agredia ela muito. Inclusive, uma das cenas mais assim tenebrosas da infância de Christina, ela relatou numa música de 2002 do álbum Stripped, chamada I'm OK, onde ela conta sobre um desses episódios onde a Shelly é jogada de uma escadaria pelo Fausto e ela fica com cicatrizes bem marcantes, tanto no pescoço quanto nas costas, por causa da queda dela. E ela se sentiu culpada durante muitos anos pelas essas coisas que a mãe passou com o pai. É muito triste, né? Porque ela muitas vezes passava coisas com o pai que a mãe ia defender ela, então a mãe acabava tomando no lugar dela. Então a Christina cresceu com essa parcela de culpa de certa forma. Em um dos episódios mais decisivos da vida de Christina, desses fatos que aconteciam de violência doméstica, a gente teve quando Christina já tinha uma determinada idade e a mãe dela, Shelly, teve a segunda filha com Fausto, que foi a Rachel Aguilera. E assim, a Rachel tinha apenas 2 anos, a Christina estava com 6 anos e simplesmente durante um dia, quando Christina estava brincando, o Fausto ficou incomodado com as brincadeiras de Christina como criança correndo pela casa e ele espancou Christina, deixando ela machucada e com a boca sangrando. Assim a Shelly entra lá no meio daquela situação, briga com ele, apanha também dele e ela resolve tomar uma atitude que mudaria para sempre a vida dela como mãe, assim como a vida das 2 filhas, que foi fugir com as crianças. Segundo a própria Shelly, ela guardou dinheiro durante algum tempo que era assim o necessário para ela conseguir ter gasolina no carro para ela chegar até a casa da mãe dela, que era lá em Pittsburgh, assim como ter dinheiro também para manter as meninas ali durante aqueles dias de viagem, comprar fraldas e tal. Então era um dinheiro contadinho para aquela situação ali acontecer, aquela fuga dar certo. A própria Shelly diz que a Christina estava dentro do carro com a irmãzinha dela no banco de trás
que a Cristina ficava olhando na janela assim abaixada, com medo das pessoas verem elas fugindo do pai e o pai descobrir para onde elas estavam indo e ir atrás delas e talvez fazer alguma coisa mais grave com a mãe. Então a Cristina ficava falando assim: mãe, será que ninguém vai ver a gente conseguindo fugir? Nossa, os vizinhos vão contar pro papai. Então assim, foi realmente uma situação bem grave que aconteceu, mas ela conseguiu fugir e chegar na casa da mãe dela em Pittsburgh. E uma coisa que é bem interessante da gente dizer também é que sempre onde existe trevas, há luz, né? E nesse período que a Cristina estava passando dentro de casa essa violência grave doméstica com o pai, a Cristina tinha como escapismo cantar. E a mãe dela, nessa situação toda que vivia dentro de casa, meio que tipo assim, não observava o nível do talento da filha. Tanto que a Cristina só foi meio que assim, desabrochar de verdade quando ela foi para Pittsburgh e a avó dela percebeu que ela tinha potencial. Por quê? Quando aconteciam as brigas dentro de casa, a Cristina fechava-se no quarto e quando ela fechava-se lá, ela colocava para tocar a trilha sonora de Sound of Music, que aqui pro Brasil, né, é conhecido como A Noviça Rebelde, que é cantado pela Julie Andrews. Aí o que aconteceu? A Cristina ficava imitando a Julie Andrews, então aquilo era o escapismo dela naquela situação tenebrosa que ela vivia. E detalhe, nesse momento todo aí que acontecia isso daí, a avó dela começou a perceber que a Cristina era boa demais para uma criança. Então assim, morando em Pittsburgh, tendo uma vida nova, morando numa cidade onde realmente ela ia ter uma infância decente, ela ia conseguir viver uma vida determinada, ela entrou numa escola que também meio que assim, deixavam os alunos se apresentarem, olhava por esses outros lados das crianças, o que foi uma coisa positiva. Por quê? Num desses momentos, com a avó vendo esse potencial da Cristina, a mãe resolveu colocar ela em um desses eventos da escola. E aí a Cristina cantou lá na escola e simplesmente fez um super sucesso esse momento dela, daquela menininha cantando horrores. Aí, gente, o que aconteceu? As mães começaram a falar para Shelley inscrever a Cristina no Star Search, que era uma espécie de um American Idol daquela época, onde mandavam um videotape, aí se eles gostassem de você, você ia lá na televisão, cantava e você concorria no final das contas no programa a $100 mil. Então assim, era uma mudança de vida que podia acontecer do dia pra noite ali com a pequena Cristina, né? Então a Shelley faz uma gravação em VHS de Cristina, bota no correio e daí 2 semanas depois elas recebem a ligação convidando elas para ir para Los Angeles para realmente gravar Star Search. E nesse momento, quando elas vão para Los Angeles, elas ficaram deslumbradas, porque foi a primeira vez que elas foram para Los Angeles, tá? E assim, uma coisa que a Shelley conta foi que a Cristina não tinha roupa para se apresentar no programa, que ela pegou uma roupa dela, improvisou ali para Cristina, botou um cinto, fez um look para Cristina e a Cristina vendeu o peixe dela ali ao vivo. E detalhe, segundo a própria Cristina, os movimentos que ela tinha, o jeito de cantar, aquelas coisas ali, a avó dela que ensinou ela a fazer, a se portar no palco. A avó dela foi essa professora dela. Então assim, a mãe forneceu a roupa e a avó o gingado. Infelizmente, a Cristina não conseguiu ganhar Star Search e foi eliminada. Ela ficou muito chateada por causa dessa eliminação, mas segundo a própria Shelley, foi uma forma também de moldar o caráter da Cristina, porque a Shelley falava pra ela: filha, você tem que aprender a reconhecer que as outras pessoas conseguem as coisas, que as outras pessoas vão ganhar as coisas, que você não vai ganhar todo dia e que isso faz parte da vida. Então assim, a Cristina foi lá chorando, parabenizou o menino e tudo, mas por dentro ela tava morta. Enfim, voltando para Pittsburgh agora depois do Star Search. O que aconteceu? Lembra que a gente falou agora mesmo que as mães estavam todas: uau, inscreve a Cristina, que não sei o que lá, não sei o que lá? Pois bem, todo mundo mudou o jeito com Shelley e Cristina, tanto crianças quanto mães. Todo mundo começou a virar as costas, ficar fria com elas, e elas simplesmente meio que assim, não estavam mais sendo inclusas em nada. E uma das situações que mais deixou a Shelley
triste nessa situação toda envolvendo a Cristina e essa exclusão das próprias crianças e mães foi que quando teve uma outra apresentação na escola que a Cristina foi cantar, as mães fizeram uma espécie de um abaixo-assinado para a Cristina não participar, por causa que meio que assim atrapalhava as outras crianças, porque todo mundo só olhava para Cristina e ela sendo uma estrelinha local assim, meio que ia chamar mais atenção e ninguém ia dar atenção para outras crianças, e que não era justo. Então ela não participou e isso deixou a Cristina muito chateada. Só que é aquela coisa, gente. Mais uma vez, a fala que eu disse agora mesmo. Onde há trevas, há luz. E Cristina é convidada por uma televisão local, no caso, um talk show local chamado Wake Up, que era apresentado pelo Larry Richard. O Larry, ele tipo assim, convidou ela para ir lá cantar nesse programa. E esse programa ele era tipo assim, 6 e pouco da manhã. Era tipo um super programa matinal de Pittsburgh. Aí ela chega lá e simplesmente, segundo o próprio Larry, ela é toda tímida, ela é toda... Oi, eu sou a Cristina. Oi, então eu vim aqui cantar. Quando ele dá o microfone na mão dela, ele falou que ela se transforma, que ela sofre uma metamorfose e ela vira outra coisa, porque ele simplesmente não acreditou no que ele estava ouvindo naquele momento. Aquela menininha tímida simplesmente estava cantando como uma lenda da música que tinha total controle, total presença do palco do que ela estava fazendo ali. E foi a partir deste programa que as portas começaram a abrir para Cristina participar de outros eventos. Inclusive foi nesse período que ela participou de um evento beneficente pela primeira vez na vida dela, em que ela cantou ali junto com algumas outras pessoas de Pittsburgh para conseguir juntar dinheiro para caridade local, para as pessoas que não tinham casa e para alimentar também ali toda aquela população carente. Então assim, foi o primeiro show beneficente da vida dela e mudou muito mais uma vez a perspectiva de mundo dela naquele momento, que ela percebeu que música não era somente o sucesso, não era somente ganhar o dinheiro, você também ajudava outras pessoas. Então assim, Cristina só crescia e melhorava como pessoa. Ela continuou participando de alguns outros programas locais, inclusive ela participava de várias competições de canto e ela simplesmente ganhava todas. Inclusive chegava num determinado ponto onde as pessoas que chegavam no final contra a Cristina não participavam porque basicamente era impossível de ganhar dos vocais que aquela menina fazia. Então assim, ela basicamente começou a dominar aquela cena de Pittsburgh. Foi nesse momento também onde a Cristina conheceu uma das pessoas que mais deu oportunidade dela ser ela mesma no palco, que foi Walt Maddox, que era um cantor de doo-wop ali da região de Pittsburgh, que fez um determinado sucesso, que começou a convidar a Cristina e deixar ela mais livre para cantar o que ela queria. Então a Cristina começou a cantar músicas que, vamos dizer assim, não era muito da faixa etária dela. E uma das pessoas que ela surpreendeu o Walt cantando foi num dia que ela resolveu cantar Billie Holiday e ela simplesmente arrasou e ele ficou passado com aquela criança prodígio. E uma das coisas que mais uma vez continuava acontecendo, quanto mais Cristina ficava popular, quanto mais Cristina se apresentava nos lugares, mais as crianças excluíam Cristina. Inclusive, ela chegou a falar numa entrevista que ela fez pro E! Num documentário sobre a carreira dela, em que ela relatou exatamente que chegou num ponto que ela se diminuía e não falava mais de como a vida dela era legal e como ela estava realizando seus sonhos, por causa da reação negativa e backlash que as crianças tinham com ela. Então, você pensa só, chegar num ponto que a criança se reduzia por medo do que as outras iam fazer com ela, por ela estar simplesmente feliz fazendo uma coisa que ela queria. Inveja é fogo. Só que em 1991, a vida de Cristina toma quase um rumo que, assim, podia mudar para sempre. Mas por que foi quase? Porque a Cristina não conseguiu chegar, no final das contas, no cast do Clube do Mickey, tá? Como que aconteceu essa história? A avó de Cristina amava um jornal.
E aí ela tava lá, vendo as notícias de Pittsburgh. Aí no fundo da página tinha um anúncio bem pequenininho escrito assim: audições abertas para cantores, dançarinos e atores mirins para o clube do Mickey. E era uma audição aberta, não tinha uma especificação de idade. A mãe da Cristina pegou e levou ela. Só que aí ela falou que foi um dos dias mais difíceis da vida dela como mãe de mini artista. Por quê? Ela falou que tinha 400 crianças e que aí eles separavam em grupos e ia rolando as audições e as crianças iam sendo eliminadas. E aí as crianças tinham que cantar, dançar e atuar para as pessoas que eram meio que assim responsáveis pelo programa Clube do Mickey. E aí, o que aconteceu? Em um determinado ponto, a mãe de Cristina não podia mais ir com ela. Por quê? Porque as crianças tinham que agir de uma determinada forma em que os pais não estavam perto, com ali direcionamento dos produtores, para eles saberem se as crianças eram mesmo certas para o show business. E aí deu certo, a Cristina chegou a conseguir um determinado ponto legal lá com eles e ela tinha tudo para entrar naquele momento no clube do Mickey. Só que o que deu errado? A Cristina ainda não tinha idade necessária. E por causa desse problema da Cristina não ter idade necessária, ela acabou ficando de fora. E um dos produtores, inclusive, do Clube do Mickey, participou do I nesse especial que teve e ele disse que ficou muito frustrado com essa questão de idade envolvendo a Cristina porque ela tinha tudo para ter entrado naquela geração antes da que ela entrou do Clube do Mickey. Mas algum tempo depois, novamente, esse produtor voltou a conversar com a mãe de Cristina e falou que novas audições para o Clube do Mickey estavam abertas. E foi nesse momento que Cristina realmente entrou no Clube do Mickey. E ela não entrou somente no Clube do Mickey sozinha não, tá? Ela entrou ao lado de Ryan Gosling, entrou ao lado do Justin Timberlake e também da sua amiga favorite ali do Clube do Mickey, Britney Spears. Só que aí, gente, o que aconteceu? O Clube do Mickey, ele teve as suas temporadas até 1994. Então, assim, foram meio que 2 anos de Clube do Mickey ali, 2 temporadas. E aí, como eles sabiam que ia ser a última temporada do Clube do Mickey, a Cristina queria aproveitar aquela situação dela ali para ver se ela conseguia um contrato de gravação. Por quê? Porque ela queria virar cantora, ela queria continuar no show business. E assim, as gravadoras estavam lançando artistas teen. Então era uma oportunidade que ela via de conseguir fazer aquilo. Durante esse processo aí, pós-Clube do Mickey, a Cristina resolveu fazer um demo, que era o quê? Era um demonstrativo para ela mandar para algumas gravadoras com canções que, tipo assim, podiam fazer parte do trabalho musical dela ou apenas apresentar ela para a gravadora como cantora para ver se eles se interessavam em assinar ela num selo. Ela vai para Filadélfia, então, e começa a fazer alguns demos musicais. Ela trabalhou com Robert Aleika e Michael Brown, que inclusive disseram para ela que produziriam as gravações demo dela sem nenhum custo, com que ficasse de propriedade deles. E eles prometeram que nunca iam lançar esse material comercialmente. O que foi mentira, viu, gente? Porque quando a Cristina fez sucesso, eles lançaram o Just Be Free, que veio a ser esse álbum demo da Cristina, comercialmente ali em determinado ponto. Então, assim, mentirosos. E essas demos, elas não eram polidas igual a gente viu no álbum da Cristina de estreia. Eram demos mais cruas, os arranjos eram mais barulhentos e ela cantava mais assim, livre. Não era um tipo de música que, vamos dizer, que a gravadora trabalhou os vocais de Cristina perfeitamente para entrar em formato comercial. Depois que a Cristina grava o Just Be Free, apresenta para algumas gravadoras e não recebe contato de volta, ela tá assistindo a um dia a Mariah Carey na televisão ganhando um prêmio. E ela fica muito chateada porque ela chora, porque ela falou que queria ser igual a Mariah, que ela queria estar ganhando prêmio, que ela merecia um dia chegar naquilo ali e que ela estava muito frustrada como artista. E a mãe dela falou para ela naquele dia o seguinte: olha, minha filha, o que é seu está guardado, calma, eu sinto que alguma coisa vai acontecer. Isso palavras de Shelley. E bem, ela estava certa.
Em 1997, a Christina assina com um empresário chamado Steve Kurtz, que veio a ser a primeira pessoa, assim, a realmente dar a carreira de Christina Aguilera como recording artist. E assim, ele não demorou para começar a vender a Christina pro mundo afora, tá? Ele começou a colocar ela em vários locais, até que ele arrumou uma gravação com ela com um cantor japonês chamado Keizo Nakashima. E detalhe, foi a primeira gravação comercial da Christina para a faixa All I Wanna Do. Uma coisa que é curiosa da gente dizer é que esse cantor japonês estava fazendo bastante sucesso no Japão. E a Christina foi pro Japão fazer a turnê junto com ele. Ela cantava com ele lá na tour dele essa música dueto dos dois. Então assim, ela passou uma temporada no Japão novamente, antes de voltar para os Estados Unidos e fazer um outro demo, né? Ela chegou a fazer um outro para apresentar um segundo demo para as gravadoras. E nessas sessões que ela fez, ela encontrou com a Heather Holly e com Rob Hoffman, que fizeram para Christina Obvious. Essa música, inclusive, a gente consegue encontrar ela no primeiro álbum de Christina Aguilera, o auto-intitulado de 99. E eles falaram que durante 5 dias que eles ficaram juntos, eles produziram uma música por dia, além de Obvious. E depois desse encontro aí dela com esses dois produtores musicais, a música Obvious foi parar junto com mais 4 canções na mão de ninguém mais, ninguém menos do que Ron Fair. Ele, na época, era um dos executivos ali da RCA Records, que estava interessado na Christina como uma possível nova artista. Mas assim, não vamos entrar nesse assunto hoje, porque isso envolve várias outras histórias que já não fazem mais parte da infância de Christina. Então, por hoje vai ser só até aqui, ok? Se você quiser a continuação dessa história sobre a vida e carreira de Christina, comenta aqui que eu faço um especial sobre a estreia dela com o seu primeiro álbum, que assim, tem uma história muito legal, fez parte da vida de muita gente, e vai ser incrível ter isso daí voltando aí pra gente ter essa memória nostálgica, né não? Enfim, ó, um mega beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.